nessa semana você vai aprender como você pode investir nas 500 maiores empresas do mundo com menos de R$ 216. Uma tacada só, hein? Imagina, gente, você ser sócio das maiores empresas do mundo, as empresas mais lucrativas, as empresas que, cara, são empresas boas, são empresas que estão em expansão, são empresas que estão em crescimento. Você pode investir com segurança nessas empresas com menos de R$ 216. Então, para a gente poder investir nas 500 maiores empresas com apenas R$ 216, nós vamos falar de ETF. O que é ETF? Um negócio muito simples, em inglês, Exchange Traded Funds. Nossa, um nome bonito, assim, soa que é beleza. Nada mais é do que um fundo de índice. Ou seja, é um fundo onde nós, como investidores, a gente faz o investimento, ou seja, a gente coloca o nosso dinheiro dentro desse fundo. Esse fundo, ele tem um gestor, ou seja, não é uma pessoa, são várias pessoas, geralmente é uma empresa, onde ela vai administrar todo esse dinheiro desses investidores e ele vai ali distribuir, ou seja, ele vai seguir um índice, no caso desse ETF propriamente dito, que a gente vai tratar nessa aula. Então, você, quando faz o investimento, você coloca o seu dinheiro nesse fundo, o gestor pega todo aquele montante de dinheiro e ele vai comprando as empresas que o fundo se propôs. Porque cada ETF, ele segue um determinado índice. Ou seja, ele faz uma determinada coisa. Ou o cara investe em empresas de um segmento financeiro, ou o cara investe em empresas de um segmento da saúde, ou ele faz uma mescla disso tudo, e por aí vai. Por isso que a gente fala que é fundo de índice, ou seja, o gestor ele vai estar seguindo alguma coisa. E aí, para ficar mais claro, como eu sempre gosto de analogia, quando a gente fala de fundos de investimento, você pode trazer muito para a realidade de vocês, principalmente quem mora, por exemplo, em condomínio. Quem mora em condomínios de prédio, o que acontece? Todo mês ali você paga o seu condomínio. Esse dinheiro, ele vai para o fundo do condomínio. Quem geralmente administra esse dinheiro para fazer as melhorias, para ver o que está precisando fazer as coisas, é o síndico. Ou seja, ele é o gestor ali daquele dinheiro. E aí, no fim das contas, você, com esse dinheiro que você paga o condomínio, você está pagando as contas, você recebe melhorias no condomínio, fazer aquela sala de musculação, fazer uma melhoria na churrasqueira e por aí vai. Então, quando a gente fala de ETFs, funciona da mesma forma. Simplesmente você vai estar investindo o seu dinheiro e uma outra pessoa, uma outra empresa, ele vai estar gerenciando isso para você. Fazendo a gestão desse dinheiro para você. Olha que maravilha, que lindo. E aí aqui, no caso desse ETF especificamente, a gente vai trazer para vocês o quê? Como investir nas 500 maiores empresas do mundo. Então, esse ETF que a gente vai falar hoje é o IVVB11. Nossa senhora, quantas letrinhas. Tanta siglinha, mas calma. Por que quando a gente fala de investimento é letrinha? Porque geralmente ele pega o nome dos fundos ou da empresa que gerencia e aí ele dá essa diminuída. Pega só as letrinhas. E aí fica aí IVVB11, a gente tem o BOVA11, a gente tem o S&P 500, que é lá nos Estados Unidos, e por aí vai. Que, nesse caso aqui, esse IVVB11, ele é o ticker, ele é o nome desse ETF que você encontra na Bolsa Brasileira, quando você abre a sua corretora lá, a conta na corretora, e usa o home broker, você vai colocar essa siglinha, aí você vai ver lá, o IVVB11. E o que acontece? Esse ETF, ele segue o índice S&P 500. E aqui que começa a explicação de como funciona essa escolha pelo ETF. A gente aqui quer um ETF e que ele replique, ou seja, que ele siga as 500 maiores empresas do mundo. Então, o que acontece? Esse ETF, ele está seguindo o S&P 500. Esse S&P 500, ele é um índice lá dos Estados Unidos, que ele foi criado pela Standard & Poor's, por isso que é o nome S&P, Standard & Poor's. Ok. Tá vendo aí de novo as letrinhas. As letrinhas. Que também é uma gestora, é uma casa de análise bem famosa e gigante dos Estados Unidos, e ela criou esse índice. Ou seja, quando essa empresa ela cria um índice, nada mais é do que ela cria uma carteira teórica. Ela simplesmente pegou, ela falou, eu queria saber aqui
para onde que vai a economia americana? Como é que eu tenho esse controle, esse termômetro? Se a economia americana está subindo, se ela não está crescendo, se tipo, tá indo por água abaixo, ou se, nossa, tem uma previsão agora, o negócio está acelerando, o crescimento está lindo, maravilhoso. Essa empresa nada mais fez do que ela pegou uma carteira teórica, ela criou, e ela pegou as 500 maiores empresas americanas. Então, conforme ela estipulou algumas regras, por exemplo, essas empresas elas tinham que ter dado lucro no último ano, essas empresas elas teriam que ter um valor de mercado acima de 13 bi, estou falando 13 bilhões de dólares. Essas empresas elas têm que ser sediadas nos Estados Unidos. Então, ela criou algumas regras e ela criou essa carteira. Então, ela foi pegando, ó, essas empresas que cumprem isso aqui que a gente estipulou, elas vão entrar nesse índice, nessa carteira teórica. E aí elas pegaram 500 empresas, criaram o S&P 500. E ele foi criado lá em 1957. E aí, aí perpetuando ao longo do tempo. Não, e aí, conforme foi passando o tempo, várias empresas, várias gestoras no mundo inteiro, eles pegam e usam essa carteira teórica como referência. Então, toda vez que a gente fala, esse ETF, ele tem a referência do quê? Qual que é o índice que ele segue? Qual que é o benchmark que ele segue? Ou seja, tudo mais é do que... Qual que é a referência? Esse ETF que a gente está falando nessa aula, ele tem como referência o S&P 500. Ou seja, ele tem referência nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quando você comprar uma cota através do home broker, da sua corretora no Brasil, você comprar lá uma cota do IVVB11 por menos de R$216, você vai estar comprando um pedacinho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando a gente fala em investir nessas empresas, você poderia estar pegando o seu dinheiro e analisando empresa por empresa. Você poderia estar aí lá, eu vou analisar a Disney aqui, quero saber como é que é e tal. Agora eu vou analisar a Netflix. Precisa fazer toda aquela análise, todo aquele estudo e por aí vai. Mas quando você faz um investimento através de um ETF, você simplesmente está investindo o seu dinheiro numa gestora, e aí esse gestor ele vai estar comprando um pedacinho, sempre proporcional. Cada ETF tem as suas regras. Nesse caso, esse ETF ele está investindo no índice S&P 500, então ele está seguindo ali. A carteira teórica do S&P 500 são as 500 empresas, A, B, C, D, E, F, G. Esse ETF, o gestor, ele vai comprar um pedacinho de todas essas empresas, para deixar o mais próximo possível do índice. E você só está comprando ETF. Não está precisando analisar as empresas. Você não está precisando ir lá e comprar uma por uma. Assim, não, né? Simplesmente você vai investir nessa cota, porque você, eu acredito na economia dos Estados Unidos, eu acredito que essas 500 empresas, elas representam uma parte da economia que eu vejo valor, eu vejo sentido, vai crescer conforme vai passando o tempo. Então, eu quero fazer um investimento nesse segmento. E simplesmente, em vez de você ir lá e ficar procurando todas as empresas, basta um investimento. E aí você vai levar essas 500 empresas lindas, leves e soltas. Então, com 215,35, você compra uma cota desse ETF e dentro desse ETF você está levando todas aquelas empresas que a gente falou. Olha aqui, mamão com açúcar.